Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e hoje dando continuidade à nossa série de estudos nas cartas paulinas, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho a carta de Paulo aos Filipenses. Eu gosto sempre de começar com o texto da própria carta, tá bom? Filipenses capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim: Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Glória a Deus. Então, aqui Paulo declarando, que entre ele e a igreja de Filipos havia um vínculo maior, tá bom? Quando ele diz participantes, é em relação à ajuda que ele recebeu dessa igreja. Então, a igreja de Filipos é uma igreja missionária, né? Cuidou muito bem do ministério do apóstolo Paulo, uma igreja parceira do apóstolo Paulo, uma igreja fiel, né? Glórias a Deus. Então, vamos lá. A carta aos Filipenses é conhecida como Carta da Alegria. É uma das coisas que marca essa carta. O conceito de alegria aparece 16 vezes em apenas 4 capítulos pequenos. Paulo ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta, uma prisão domiciliar aguardando julgamento, uma vez que ele foi perseguido e processado pelos judeus, tá? Então nós vemos aqui um preso pedindo aos livres que se alegrem, né? Escrevendo uma carta alegre, um preso mais feliz do que os livres. Essa carta escrita no ano 61 depois de Cristo tem o objetivo principal de agradecer aos irmãos pelas ofertas enviadas para o seu sustento. Então veja Filipenses 1:5. Paulo ele também aproveita para exortar, consolar e animar os irmãos. A cidade de Filipos fica na atual Grécia, né? Nos tempos bíblicos, essa região era chamada de Macedônia. A igreja de Filipos é a primeira igreja fundada na Europa. Conforme a riqueza da cidade e do seu comércio, é bem possível que a igreja de Filipos fosse composta meio a meio entre pobres e ricos, tá? Ou seja, não era uma igreja de periferia, afastada do centro, que só tem as pessoas mais humildes, mais pobres. Também não era uma igreja totalmente no centro, composta somente por pessoas ricas, né? Vários estudiosos concordam que essa igreja era assim, tinha no seu hall de membros tanto pobres quanto ricos. A igreja é fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e você pode ver isso em Atos, capítulo 16, versos 11 ao 40. Tá? E a fundação é com muito sofrimento e dor. Ali, Paulo e Silas são chicoteados, presos, e à meia-noite eles cantam e oram, e Deus envia o terremoto. A igreja de Filipos foi a única que se destacou pela sua fidelidade, ela se importou muito em ajudar o apóstolo Paulo financeiramente, ainda que Paulo tenha ficado pouquíssimo tempo nas cidades de Filipos. Veja Atos 16, 39 e 40. Então essa igreja enviou ofertas para Paulo, ajudando-o várias vezes. E Paulo menciona isso na sua carta, né? Filipenses 4, 15 e 18. Nós vemos que a igreja mandou uma oferta para ele quando ele estava na Macedônia, tá? Mandou 2 vezes quando ele esteve em Tessalônica e mandou também agora mais uma oferta quando ele está preso em Roma. E essa oferta que os filipenses enviam para Paulo em Roma é praticamente o que salva a vida de Paulo, porque os prisioneiros de Roma, naquela situação em que Paulo estava, não recebiam nenhum tipo de ajuda, nem recurso algum, tá? Ou seja, cada prisioneiro é responsável pelo seu próprio sustento.
Para você ter uma ideia, até a casa onde Paulo ficou preso, ele é quem pagou o aluguel, ok? Então, realmente, a oferta dessa igreja salvou o apóstolo Paulo, porque, segundo a história, quem ficava preso nessas condições, muitas das vezes não tinha como se sustentar, porque ele está preso, não pode sair para trabalhar. Às vezes a família estava longe ou realmente não ajudava, e essa pessoa morria ou de fome ou de alguma doença, ok? Não acabando aí não sendo julgado, tá? Vamos lá. A carta aos Filipenses é uma carta particular aos irmãos da igreja de Filipos. Ela foi enviada por um cooperador de Paulo chamado Epafrodito, também membro dessa igreja, e esse Epafrodito era o mensageiro da igreja, né, responsável por levar as ofertas até Paulo. Então, nessas várias ofertas que a igreja de Filipos enviou para Paulo, certamente em todas elas foi Epafrodito que fez essa viagem de ida e volta. Então, veja, por exemplo, Filipenses 2, 25. Tá? Paulo ele não tinha a intenção de que essa carta circulasse entre várias igrejas, como foi o caso da carta aos Colossenses, por exemplo, Colossenses 4,16. Tá? Agora, um detalhe interessante. Paulo ele rejeita, né, como a carta fala de ofertas, então esse é um detalhe importante. Paulo ele rejeita a oferta dos coríntios. Obviamente os coríntios não ofereceram nenhuma oferta para ele, como não deram, tá? Mas ele reclama disso nas cartas aos coríntios e ao mesmo tempo já rejeita, antes mesmo que alguém, né, por piedade, nosso apóstolo está reclamando de oferta, por favor, envia uma oferta para ele. Então, antes que isso aconteça, ele na mesma carta que ele reclama, ele já rejeita a oferta, tá? E lá ele deixa o motivo, que é, trazendo para os dias de hoje, para não ser acusado de pregar por dinheiro. E nós sabemos que esta é uma acusação muito comum feita por aqueles que valorizam mais o dinheiro do que a pregação do evangelho e salvação de almas. Tá? Veja depois o nosso vídeo aqui sobre a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda. Então, Paulo ele não quis correr esse risco, né, de acabar sendo acusado por alguém de que ele só se importa com dinheiro. Ele não quis correr esse risco para que isso não se tornasse depois um impedimento à pregação do evangelho. Então, veja, a priori, 1 Coríntios 9, 6 e 7, 2 Coríntios 11, 8. Tá? Agora, as ofertas, né, que os irmãos, os filipenses, enviaram para Paulo, ele recebeu. Por quê? Porque foi feita com amor, foi feita de forma voluntária e porque, obviamente, também ele precisava para sustentar o seu ministério. Entrando na carta, no capítulo 1, Paulo ele faz uma oração pelos irmãos da igreja de Filipos e informa que a sua prisão contribuiu para o crescimento do evangelho. E também fala da sua esperança de sair da prisão e voltar a viajar e pregar o evangelho. Isso é interessante porque esse desejo de voltar a pregar indica que a igreja também deve se preparar, né, para uma nova oferta quando ele continuar as suas viagens. No capítulo 2, Paulo exorta os irmãos ao amor fraternal, à humildade, e dá o exemplo do próprio Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Este é o modelo de humildade, mas também de obediência que os filipenses devem seguir. Ele ainda fala dos planos de enviar Timóteo e faz elogios a Epafrodito devido à sua dedicação em servir, mesmo quando esteve doente. No capítulo 3, Paulo agora alerta sobre os judaizantes, aqueles que pregam que a salvação depende de seguir o judaísmo. Tá? Paulo os chama de cães, maus obreiros, e dá exemplos aos irmãos da importância de correr pela salvação, isto é, procurar sempre crescer em Cristo e alcançar a ressurreição. Veja Filipenses 3:11. Já no capítulo 4, Paulo ele trata resumidamente dois problemas na igreja. Um deles era a disputa pelo serviço. Aparentemente, alguns irmãos faziam obras para se destacar na igreja, né, do que por amor a Cristo. Então, compare
Filipenses 2:3 com Filipenses 4:2. Paulo, ainda no capítulo 4, também alerta os irmãos sobre a ansiedade. Esse era outro problema comum na igreja. Ao que tudo indica, os irmãos em Filipos estavam disputando para ver quem enriquece mais rápido, quem cresce mais rápido na vida. E por causa disso, eles viviam sempre ansiosos por resultados. Por exemplo, o que eu estou falando? Vou dar exemplos aqui. Ansioso por terminar logo os estudos, o ensino médio, ansioso para terminar logo a faculdade, ansioso para ser logo promovido e ter um aumento de salário, ansioso para finalmente comprar o seu primeiro carro, ansioso para finalmente adquirir algum bem, algum imóvel, né, algum produto, alguma coisa, dar um passo, ansioso para dar um passo importante na vida. Né? Então, Paulo, ele diz para os irmãos, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. No nosso blog, pregadormanassés.com, nós temos uma mensagem sobre isso. O tema é a cura da ansiedade, tá bom? Que é muito interessante, recomendo você ler depois. E finalmente, Paulo ele faz um fortíssimo e amoroso agradecimento pelas ofertas recebidas e saúda os irmãos. Amém? Essa carta ela nos ensina, em primeiro lugar, que a alegria que vem de Deus não depende de coisas materiais, nem de bens, nem de festas ou passeios, porque Paulo não tinha nada disso e estava tão cheio de alegria que podia compartilhar com toda a igreja de Filipos. Então, que você e eu possamos alcançar esta alegria que vem do alto para ser feliz em qualquer situação ou circunstância. Amém? Então, não esqueça de dar o like no vídeo, tá? De se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e compartilhar esse estudo com os irmãos que amam a palavra de Deus e gostam de aprender sempre um pouco mais, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.